Olá, queridos, graça e paz. Boa noite a cada um de vocês que está aqui. Amém. Eu recebi nesse momento um direcionamento do Pai. Aqui de estar fazendo essa live, eu estava preparando a aula da nossa primeira turma. E eu senti no meu espírito de gravar essa live. Amém. Então, conforme você for entrando, vá compartilhando, vá comentando, coloque o nome da sua cidade. Amém? Eu quero falar um pouco sobre a unção do Espírito Santo que o Senhor tem derramado sobre os seus filhos nesses dias e tem trazido de fato uma capacitação para que eles possam ser equipados e revestidos para viverem as coisas extraordinárias no Senhor. Amém? Conforme você for entrando, compartilhe, coloque seu nome, a sua cidade, em nome de Jesus, queridos. Amém? Sejam muito bem-vindos, cada um de vocês. Glória a Jesus. Eu creio muito que o Pai está levantando uma geração ungida nesses últimos dias. Uma igreja que não só carrega, mas também entendeu o poder do Espírito Santo, mas principalmente a intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Quando nós conhecemos a intimidade com a pessoa do Espírito Santo, quando nós nos relacionamos com a pessoa do Espírito Santo, nós começamos a viver os propósitos e os projetos do Senhor para nossas vidas. Nós começamos a entender o chamamento de Deus para as nossas vidas, a nossa identidade. Nós começamos a andar de fato numa dimensão no Espírito, onde nós somos capacitados e habilitados pelo Espírito Santo. Quando nós lemos João 14,16, que Jesus diz, olha, eu preciso ir, mas eu enviarei outro, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece, mas vós o conheceis. Quando nós vamos ler no original o significado desse Consolador, o Espírito está sendo direcionado, ele está sendo revelado ao nosso espírito como alguém que iria nos guiar, como alguém que iria nos aconselhar, como alguém que iria pegar nas nossas mãos e nos conduzir ao estado final, à batalha final, quando Paulo diz, olha, combati o bom combate, guardei a fé. Então essa conclusão desse propósito, quando nós andamos com o Espírito Santo, nos leva de fato a glorificar Jesus, porque nós entendemos quem nós somos e nós começamos a ser guiados pelo Espírito. A Bíblia fala que aqueles que são filhos de Deus, esses são guiados pelo Espírito de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Shalom Wellington, graça e paz. Amém? Vá colocando o seu nome aí, deixe o seu comentário. Um abraço, shalom para você do Iapoque ao Chuí, do norte, nordeste, sul, sudoeste, centro-oeste dessa nação chamada Brasil, dessa terra de avivamento. Amém? Hoje eu quero falar um pouco sobre a unção do Espírito Santo. A primeira coisa que eu quero falar com você é o que é a unção do Espírito Santo. Você sabe o que é a unção do Espírito Santo? Gostaria que você comentasse aí o que é a unção do Espírito Santo. Muitas das vezes nós pedimos a unção, ou buscamos a unção, ou falamos da unção do Espírito Santo, só que muitas das vezes nós não entendemos o que é a unção. Nós não sabemos qual é a função da unção. Hoje eu quero compartilhar com você um pouco disso acerca da unção do Espírito Santo. Amém? Obrigado, Jesus. O que é a unção? A unção, ela é uma doação do Espírito. Ela é um revestimento de poder, amém? Para que nós venhamos ser as testemunhas de Cristo, assim como diz em Atos, no capítulo 1, no versículo de número 8. A Bíblia vai dizer o quê? Permaneçam em Jerusalém, até que do alto poder do Espírito venha sobre vocês. Então era um direcionamento que Jesus tinha liberado sobre os discípulos, para que a unção do Espírito fosse derramada sobre a vida deles, eles precisavam estar em uma determinada cidade, em um determinado lugar, para que eles fossem habilitados. Nós bem sabemos que foram cerca de 120 pessoas
estavam ali no dia desse cumprimento dessa promessa, amém? Mas por que alguns fluíram e outros não? Você já chegou e parou para imaginar por que alguns discípulos fluíram, por que alguns se destacaram, mas os outros não? Você já parou para pensar sobre isso? Amém? Quando nós recebemos a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, nós passamos a ser capacitados. Um dos significados também da unção é capacitação. Ela também te separa, ela também te reveste para você completar aquilo que Jesus começou a fazer através da igreja. Amém? Então, cada um de nós que nascemos de novo, que recebemos a Cristo, amém? Nós recebemos uma porção da unção. A Bíblia vai dizer que nós fomos ungidos em Cristo, ungidos por Deus. Olha só aqui, você que está com a sua Bíblia, glória a Deus. Olha só o que diz aqui. Obrigado, Jesus. 2 Coríntios. Glória a Deus. Vai deixando o seu nome, querido. Vai deixando o nome da sua cidade. É uma live surpresa, não estava programado. Eu tinha acabado de gravar a aula dos nossos alunos, da nossa escola. Nós começamos uma matéria sobre unção e eu decidi compartilhar isso daqui debaixo de um direcionamento do Espírito Santo. Então, 2 Coríntios 1, 21... vai nos dizer o seguinte, de 2 Coríntios capítulo 1, versículo de 21 ao 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Muitas das vezes nós focamos sobre a unção ao nosso redor, a unção sobre nós, a unção para operar. Mas nós esquecemos que o principal de tudo é a unção do Espírito em nós. Essa unção do Espírito Santo em nós, ela vai nos levar, de fato, a manifestar a realidade do coração de Deus em nós. Ela vai nos levar a sermos capacitados, ou seja, aquela capacitação que nós precisamos para crescer em Cristo, para fluir em Cristo, a unção que nós necessitamos para nos fazer andar como Jesus andou. Entenda, a primeira coisa que Jesus fez quando juntou os discípulos não foi mandá-los ministrar, foi chamá-lo para estar com ele, para que o caráter deles fossem forjados. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que a unção em nós é para forjar o nosso caráter. É para forjar o caráter de um cristão. É para nos fazer, de fato, parecer com Jesus. Na simplicidade, em amor, em caráter. Muitas das vezes quando nós falamos sobre ministério, nós precisamos entender o quê? Ministério, todo ministro precisa ter um bom caráter. Amém? Nós bem sabemos que muitos se levantarão para tentar destruir o caráter daquele que foi levantado por Deus. Mas quando o ministro ele anda com o Espírito Santo, por mais que as adversidades à sua volta tente derrubá-lo, seu caráter sempre vai estar sendo formado através do relacionamento, da intimidade com o Espírito Santo. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Obrigado, Jesus. 1 João vai dizer que nós temos a unção dentro de nós. E que a unção daquele que colocou a unção em nós, ela é verdadeira e ela nos ensina todas as coisas. Ela está falando de uma capacitação pelo Espírito de Deus. Uma capacitação pelo Espírito Santo. Uma capacitação que nós recebemos quando nós nascemos de novo. Então, o Espírito dentro de você é o que te vai fazer avançar, crescer, fluir, amém? E ser como Jesus quer que você seja. Amém? Quando nós falamos de renovo, nascer de novo, um espírito recriado,
Nós estamos falando de voltar ao estágio original. Esse de recriado quer dizer voltar ao estágio original. Por um só a morte reinou, Adão. Mas por um só, Jesus agora substitui Adão, porque Adão caiu e liberou a morte veio por Adão, mas agora vem Jesus e a vida vem por Jesus e nós somos arrancados das garras das trevas, da maldição, e nós somos transportados, levados, conduzidos para a maravilhosa luz. Amém? Isso fala do quê, Caio? Isso fala de uma vida no Espírito. Agora o Espírito Santo não vai vir somente sobre você, como no Antigo Testamento ele vinha somente sobre as pessoas. Mas agora o Espírito Santo ele está dentro de você. E muitas das vezes nós focamos no que estamos fazendo, amém? Na obra que estamos fazendo, e não no caráter que está sendo formado dentro de nós. Uma dependência ao Espírito, o relacionamento, a intimidade com o Espírito Santo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que é mais difícil nós termos intimidade com o Espírito Santo do que ministrarmos? Por que é mais fácil nós ministrarmos do que entrarmos nos nossos quartos, fechar as portas e gastar tempo com o Senhor? Por que é mais difícil nós ficarmos quietinhos com o Senhor? Porque o ambiente de relacionamento entre eu e Deus, eu com Deus, me confronta para que o caráter seja formado. Amém? Porque enquanto nós ministramos, nós mostramos aquilo que nós queremos que os outros vejam. Mas quando eu entro no secreto, nós temos que mostrar para Deus aquilo que nós realmente somos. Então, a unção em nós, dentro de nós, o Espírito Santo em nós, ele forja o nosso caráter. Ele forja para que nós venhamos crescer verdadeiramente. Amém? Olha só, na antiga aliança, então, o Espírito, quando ele vinha ele era somente em 3 classes: reis, profetas e sacerdotes. Amém? Os reis para exercerem governo, os sacerdotes para ministrarem do templo, executarem o serviço, e também os profetas, que eram os que davam os comandos. Somente os profetas podiam ungir reis, podiam ungir os sacerdotes e podiam ungir outros profetas. Mas na nova aliança, quando Cristo vem, ele restaura, ele traz exatamente a originalidade do reino para a terra, o governo do reino para a terra. O Espírito Santo vem sobre nós e em nós. E nós somos transportados para algo chamado Reino de Deus. Amém? Aquele que nasceu de novo está sentado com Cristo nas regiões celestes. A Bíblia diz que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Então, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Shalom Silvia, graça e paz, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, hoje habita dentro de mim e dentro de você. E porque ele habita em nós, nós fomos justificados em Cristo Jesus e nós fomos assentados em um lugar de governo. Amém? A Bíblia vai nos chamar como reis e sacerdotes. Olha só, quando nós vamos ler em Romanos, capítulo de número 5, obrigado, Jesus, Romanos 5,17, olha só que coisa preciosa. Olha o que a Bíblia diz. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão, olha só, reinarão por um só, Jesus Cristo. Então nós reinamos por um só, Jesus Cristo. Apocalipse 1, capítulo de número 6, glória a Jesus.
Querido, você que está assistindo, preste muita atenção nisso. Apocalipse 1:6, independente da quantidade de pessoas que está assistindo, meu foco não é esse, olha só. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todo sempre. Quem nos fez reis e sacerdotes? O próprio Jesus. Amém? Então na antiga aliança existia uma linhagem. Eram escolhidos. Olha, esse daqui vai ser profeta. Esse daqui vai ser sacerdote. Esse daqui vai ser rei. Se a linhagem for sedenta, se a linhagem for dependente de Deus, essa linhagem cresce. Essa linhagem procede. Então, os demais não tinham como, amém, serem reis e sacerdotes, a não ser que viesse de uma linhagem. Precisava ser escolhido por Deus. Mas quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos a Cristo, quando nós confessamos a Cristo, nós nos tornamos reis e sacerdotes. Eu vou ler de novo para você entender que existe uma autoridade de governo sobre a sua vida, existe uma autoridade de domínio sobre a sua vida. A Bíblia diz o quê? Que a natureza geme, clama pela manifestação dos filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, amém? Se você é filho de Deus, então você carrega uma autoridade e a natureza espera que você se manifeste, que você dê uma resposta. Quando nós vamos ler Gênesis, nós vamos ver o quê? Que Deus ele manda o homem dominar a terra tem que se sujeitar ao homem. A natureza foi criada para obedecer os comandos do homem. E a unção do Espírito ela vai te capacitar para isso. Amém? A unção do Espírito, ela te dá habilidades. Nós vamos ver em Êxodo 31, que Deus ele chama Bezalel, e quando ele chama Bezalel, ele diz, olha, Bezalel vai receber o pleno conhecimento, inteligência e sabedoria do meu Espírito para produzir toda a obra de artífice. Né, para manipular, fazer o trabalho na madeira, tudo. Depois ele chama mais outro e capacita, e Deus o chama de sábio. Então o sábio receberá a minha sabedoria. Êxodo 31, do 1 ao 11, depois você lê lá. Então quando Deus ele chama, ele traz a capacitação. Mas olha só. Então Apocalipse 1:6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todo sempre. Então nós fomos feitos reis e sacerdotes. Amém? E olha só o que diz aqui em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 1. Pedro 2:8, perdão. 1 Pedro 2:8. Deus, quando nós nascemos de novo e recebemos o Espírito, nós somos conduzidos a viver uma vida onde nós representamos exatamente o modo que Deus nos vê. Olha só como que Deus te vê, querido. Se você dizer, Deus não quer nada comigo, Deus não tem nada comigo, Deus não tem chamado para minha vida, Deus não tem dons, Deus não tem unção, Deus não tem nada para mim. Presta atenção no que Deus diz a seu respeito. Olha só, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Então, peraí. Se nós somos o sacerdócio real é porque nós estamos inseridos em um reino. Você se torna real a partir do momento que você está no reino. Então, se nós somos sacerdócio real, é porque nós estamos inseridos no reino. Por isso que hoje nós somos reis e sacerdotes. Nós somos embaixadores, representantes de Cristo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Anunciar o quê? A virtude, poder. Aquilo que Deus faz, as obras do Senhor. Amém? Anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a unção do Espírito na sua vida, querido irmão, querida irmã, vai te fazer manifestar as virtudes de Deus. Vai te fazer anunciar as virtudes de Deus. Foi-lhe posta uma autoridade do Senhor sobre a sua vida.
Por isso que aonde Jesus chegava, os ambientes mudavam. Por isso que aonde Jesus ia, onde tinha morte, a morte ia embora. Aonde tinha doenças, as doenças iam embora. Onde tinha enfermidade, a enfermidade ia embora. Por quê? Porque Jesus reconhecia a autoridade que ele tinha. Quando Pedro e João na Porta Formosa, Shalom Maximum, quando Deus na porta, Pedro e João na Porta Formosa chega e vê aquele homem pedindo esmola, ele diz o quê? Olha para mim, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Ele não pensou duas vezes, ele disse, ei, o governo que está sobre mim, o governo que está em mim, Cristo, quando Jesus anunciava, ele dizia o quê? É chegado o reino dos céus. Então, se o reino está dentro de você, querido, o governo do reino flui através de você. Então, aonde você chega, o governo se manifesta. Aonde você chega, o ambiente do reino é manifesto. Amém? Por isso que tem lugares que você pisa e as pessoas dizem assim, nossa, eu senti uma paz quando falei com você. Eu senti uma paz quando você chegou, quando eu entrei na sua casa. Amém? Pior é se você chegasse na sua casa e não sentisse paz, né? Tem que sentir paz. Por quê? Porque você manifesta o governo dos céus ali onde você está. Glória a Deus, queridos. Amém? Então nós somos reis e sacerdotes. Nós estamos ungidos por Jesus. Amém? A unção hoje flui através de você e em você. Glória a Jesus. Obrigado, Pai. Olha só. Sobre quem era ministrada a unção, pastor Lucelmo, seja muito bem-vindo. Sobre quem que era ministrada a unção do Espírito Santo? A unção do Espírito Santo ela era ministrada sobre dois tipos de aspectos. Ou melhor dizendo, sobre pessoas e objetos. Olha só o que diz aqui em Levíticos, no capítulo de número 8, no versículo 12. Diz assim, depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu para santificá-lo. A palavra santificação tem o mesmo significado de unção. O que é separar? Um dos significados de unção é separar, separação para Deus. Amém? Não se separar de Deus. A separação no sentido, antes não era de ninguém, mas quando a unção veio, agora é de Deus. Então, quando nós queremos ungir uma pessoa, nós estamos declarando no mundo espiritual e no mundo natural que aquela pessoa pertence ao Senhor. Amém? Então, por isso que você foi selado com o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, não entristeceis o Espírito Santo para o qual fosse selados para o dia da redenção. Então, a partir do momento, Shalom Marcelo, a partir do momento que você foi ungido pelo Espírito Santo, a partir do momento que você nasceu de novo, Deus estava dizendo bem assim, olha Satanás, esse filho e essa filha é minha, é meu, eles foram separados para mim. Amém? Você está entendendo? Glória a Jesus. Então a unção ela vinha, ela era derramada sobre pessoas, representando que elas estavam sendo separadas para Deus, para o ministério, para o serviço. Amém? Então já no momento que você nasce de novo, você já é separado para Deus. Por isso que você é uma geração santa, povo eleito, geração eleita, povo adquirido, porque você nasceu de novo e Deus te separou para Ele. Disse, você é meu. A partir de agora você é meu. Por isso que Satanás não tem poder na sua vida. Quem está em Cristo, uma nova criatura é. Amém? Quem nasceu de novo, não há condenação sobre quem está em Cristo Jesus. Por que não há? Porque Deus separou para Ele. Deus tomou para Ele. Então, Deus te tomou para Ele, querido. Ungir é isso, é separar. Amém? Olha só, segundo aspecto em que nós podemos ungir,
Nós ungimos então pessoas, as pessoas podem ser ungidas por Deus ou para o ministério, simboliza uma separação. Agora ele sai, ele não é mais o João, agora ele é o João e ele pertence ao Senhor, amém? Ele não é mais o Pedro, ele é o Pedro de Deus, agora ele é de Deus, ele foi separado para Deus. O segundo aspecto de ser ungido, nós ungimos o quê? Coisas, a unção vem sobre coisas. Como assim, Caio? A unção ela é palpável, principalmente a unção da cura, você sente. Por isso que quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela toca nas vestes de Jesus, ela sente sair de Jesus o quê? Virtude, ela é curada, ela sente no seu corpo está curada. Amém? Olha só, no mesmo capítulo de Levíticos 8, no versículo de número, deixa eu só confirmar aqui, amém? De número 10 ao 11, diz assim: Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele e o santificou. Então, a partir do momento que Moisés unge o tabernáculo, o tabernáculo foi o que? Santificado, separado para o Senhor. Versículo de número 11. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Perceba que toda vez que ungia, santificava. Ungia, santificava. Ou seja, confirmando de duas maneiras que estava sendo separado. Amém? Quando nós vamos ler aqui em Atos capítulo de número 19, no versículo de número 11, a Bíblia diz o seguinte: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas, o que? Extraordinárias. Olha o que acontecia. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Por que as enfermidades e os espíritos saíam das pessoas quando colocavam os lenços e aventais de Paulo? Porque era Paulo? Não. Por causa da unção que estava na vida de Paulo. Amém? Os demônios temem a unção. Os demônios temem a autoridade. Amém? Os demônios temem o nome que você está manifestando. Ou seja, se você está chegando lá e falando o nome de Jesus, eu te repreendo em nome de Jesus. E esse nome fluindo de você tem autoridade. Ou seja, você tem autoridade, você tem a unção para declarar e o ambiente manifestar, a autoridade fluir, amém? Todos nós temos o nome de Jesus, amém? Só que nem todos têm autoridade suficiente. É como a fé, tem gente que tem fé para curar dor de cabeça, tem gente que tem fé para levantar o paralítico. Então, assim como a fé é crescente, a autoridade também é. Por isso que nós vemos muitas das vezes pessoas repreendendo, sai demônio. Aí tem aquele versículo muito mal compreendido. Não todo espírito que confessar que Jesus veio em carne, esse é de Deus. Mas todo aquele que não confessar é do diabo. Querido, já vi demônios confessar que Jesus veio em carne. Uma coisa, demônio não é burro. Ele é esperto demais. Amém? Quando nós lemos esse versículo, ele está falando do sistema do anticristo que está preparando o caminho para o anticristo. Não fala de demônio. Fala do sistema que está preparando o caminho para que o personagem anticristo, amém? Os falsos profetas. Quem são os anticristos? O anticristo, o falso profeta. Aqueles que são contra Cristo. Aqueles que são contra Jesus, aqueles que são contra o sacrifício de Jesus, esses são os anticristos. Amém? Quando você antes de conhecer a Cristo não acreditava, você era um anticristo, você não acreditava, você era anti. O que é? Esquadrão antibomba é o que? Não acredita, vai lá para desarmar. Amém? Anti é fora.
Então, o anticristo, ele é um sistema que está sendo preparado para que o personagem anticristo se manifeste. Amém? Então, quando ele diz que todo o espírito que não confessa Jesus, que Jesus veio em carne, Jesus como Senhor, ele está falando do sistema, não é do demônio. Demônio, querido, é autoridade no nome de Jesus. Amém? Então, o que acontecia ali? Os lenços e aventais de Paulo faziam as enfermidades irem embora. Faziam os espíritos irem embora. Por quê? Por causa da unção. Amém? Não era por causa da autoridade, porque Paulo não estava falando nada. Eles eram levados. Então, quando levava, a unção que estava sobre aquele objeto, porque a unção ela é tangível, amém? Ela é ministrada sobre pessoas e objetos. Então, quando os lenços e aventais de Paulo eram colocados sobre os enfermos, colocados sobre os doentes, sobre os endemoniados, sobre aqueles que estavam sendo oprimidos, opressos pelo diabo, estava dizendo que a partir de agora a unção chegou e eles são separados para o Senhor. Enquanto a unção estava sobre eles, eles eram separados. Amém? Aí eles iriam fazer escolhas se eles queriam realmente continuar sendo separados por Deus ou não. Se eles não fossem, o que iria acontecer? 7 vezes pior, a Bíblia diz que voltaria. Amém? Então a unção, ela tem esse poder de separar. Por isso, quando você nasceu de novo, você foi separado para Deus. Você foi restaurado, renovado, recriado. Deus não pega algo velho e remenda. Deus faz o novo, tudo novo. Amém? Por isso que ele diz em Ezequiel: e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Um espírito novo, um coração novo. Amém? Ah, porque Deus pegou o que era velho e fez de novo. Não. O que é velho vai embora. Não se coloca vinho novo em odres velhos, porque se arrebenta. E não se coloca vinho velho em odres novos, porque estraga. Amém? Então, quando você nasceu de novo, você foi separado por Jesus. Você foi delegado a Jesus, você foi entregue a Ele. Ele confiou a você uma autoridade de domínio, uma autoridade de conquista, uma autoridade onde você representa o próprio Jesus na terra. Glória a Deus, queridos. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Essa live foi de última hora, tá? Se você não assistiu desde o começo, assista em nome de Jesus. Essa live foi de última hora. Eu estava gravando aqui a aula para a nossa escola, para os nossos alunos. E eu senti muito forte do Espírito de gravar isso. Eu quero desejar dar uma novidade para vocês, contar algo. Não saia dessa live, fica aí. Deixa eu dizer o que nós iremos ter. Nesse mês de agosto, eu estava orando, eu estava falando com o Espírito Santo de nós fazermos uma escola online. Nós vamos pegar uma matéria sobre a nossa escola, sobre ministério prático. O que é ministério prático, Caio? É os dons ministeriais. Profeta, apóstolo, mestre, evangelista, pastor. Nós vamos falar sobre o ministério de socorros, o tipo de governo na igreja estabelecido por Deus. Amém? Então nós vamos falar sobre isso. Se você tem dúvida do seu chamado, se você tem dúvida do que Deus te chamou para ser, para fazer e manifestar, querido, se você quer fluir no ministério, eu te chamo para fazer parte dessa escola. E tem mais uma coisa para você, ela é totalmente gratuita. Amém? Essa matéria da nossa escola, nós vamos aplicar ela totalmente gratuita aqui pelo Facebook e também pelo YouTube. Amém? As aulas estarão disponíveis, tá? Em breve eu estarei disponibilizando um link para que você se inscreva. É gratuito, você não vai pagar nada, tá bom? Esse grupo vai ser para que a gente compartilhe com você as datas, os horários que vai ser os cursos, as aulas totalmente gratuitas. Você vai poder assistir quantas vezes forem necessárias. Você vai poder compartilhar, convidar pessoas. Eu quero de fato ver você fluindo. Amém? Eu quero ver de fato você aprendendo. Eu quero ver você de fato fluindo, querido. Eu creio numa geração que vai se levantar com poder. E Deus
está levantando pessoas que não vão esconder, não vão fazer tipo, para você ser assim, você tem que fazer assim, você tem que andar comigo para fazer... Não, querido. Deus levantou ministros para ensinar, não para formar grupinhos. Amém? Então, meu desejo é que, de fato, você venha aprender com a nossa escola, você seja capacitado, amém? É um presente do Senhor para a vida de vocês, eu creio que vai abençoar demais, precioso nome de Jesus. Então, se você quer descobrir o seu chamado, ou você fala, eu acho que eu sou apóstolo, eu acho que eu sou pastor, tem dúvida, de fato, do seu chamado, depois dessas aulas você vai ser abençoado, amém? Vai ser mais de 10 aulas ao vivo. Serão mais de 10 aulas ao vivo, em tempo real, para você participar, você fazer perguntas, tirar suas dúvidas. No grupo você pode colocar as perguntas e nós vamos responder nas lives, tá bom? Vai ser bênção demais. Eu creio em um novo tempo do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre o seu lar, no nome de Jesus. Amém? Antes de nós finalizarmos aqui, eu quero orar por você. Nós estamos num propósito de oração, de o mês de maio inteiro, o mês de agosto, inteiro, de jejum e oração, até nesse momento mesmo estou de jejum, e nós estamos orando, crendo que o sobrenatural de Deus há de se manifestar. Enquanto muitos dizem que agosto é o mês de desgosto, só se for desgosto para o diabo, porque é o mês do gosto de Deus para a sua vida. Eu creio que vai ser um mês que eu vou viver coisas extraordinárias. Eu creio que é um mês que Deus vai abrir portas. Deus vai levantar gente. Deus vai levantar ministério, vai restaurar famílias, vai libertar famílias, vai curar famílias. Eu creio nisso, querido. Eu creio num tempo de favor de Deus, do cuidado de Deus. Amém? E você vai experimentar isso em nome de Jesus. Tá bom? Deixa eu orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro nesse momento pela vida dos meus irmãos e irmãs, Deus, que estão assistindo e ainda hão de assistir essa live. Senhor, guarda-os, protege. Pai, blinda tudo que leve e carrega o nome deles. Eu dou uma ordem no reino espiritual, que venha prosperar, que venha fluir, que venha avançar, que haja um favor do Senhor sobre a vida deles, Pai, que haja um avanço do Senhor sobre a vida deles, Pai. Levanta-os com ousadia, que a chama do Teu Espírito dentro deles, Senhor, venha aumentar em nome de Jesus, Pai. Os sonhos que o Senhor tem para a vida deles, as promessas que o Senhor tem para a vida deles, Pai, não caíram por terra, elas vão acontecer, elas vão se cumprir em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu abençoo os teus filhos, eu abençoo as tuas filhas, Pai, nessa semana ainda, Senhor. Nessa semana eles terão novidades de vida. Nessa semana eles terão vitórias, eles terão notícias, Pai, que vão alegrar o coração deles, Pai. Eu apresento nesse momento os planos dos seus filhos ao Senhor. Provérbios 16 diz: apresenta os teus planos ao Senhor e todos os seus projetos serão estabelecidos, Pai. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Eu creio numa semana de vitória. Eu creio numa semana de avanço. Eu creio numa semana de provisão do Senhor na vida dos seus filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então fique atento na nossa página, também no nosso canal do YouTube, curta, se inscreva, amém? Nós vamos em breve estar compartilhando o link para você participar do nosso treinamento, da nossa escola 100% gratuita e online. Compartilhe, divulgue essa boa notícia, amém? Eu quero ver você fluindo de fato, vai ser um tempo precioso, nós vamos falar sobre ministérios, amém? Que o Pai abençoe a sua vida, queridos. Um ótimo início de semana, uma ótima segunda, terça, quarta, quinta, até a próxima live. Que o Pai te abençoe. Um beijo no seu coração. Fica na paz e até a próxima. Valeu!